Antes de falar um pouco disso, a gente gostaria de dizer que é uma patologia progressiva, como foi demonstrado aqui. Sinais neurológicos já aparecem em 30% das pessoas com mais de 50 anos e 85% acima de 65. 37, quase 38 milhões de pessoas consultam por osteoartrose nos Estados Unidos ano, a um custo de 72 bilhões de dólares. Quer dizer, é um negócio grande. Só perde para doenças cardiológicas. O tratamento cirúrgico pode ser dividido em quatro formas: de debridamento artroscópico, os procedimentos na cartilagem, as osteotomias e as artroplastias. Quando a gente fala de tratamento artroscópico, fica muito difícil avaliar e comparar esses estudos, porque eles têm critérios de inclusão, as técnicas são as mais diversas e a análise nunca é tão parecida. Mas mesmo assim, talvez a primeira vez que tenha aparecido um trabalho tentando quantificar e nos induzir de como fazer e quem teria o benefício da artroscopia, foi com Jackson. E ele, se vocês verem na linha ali, ele estagiou os procedimentos, a doença. Nós estaremos aqui enquadrados nessa aula no 2 e no 3, no qual você tem dor com atividade física, algum tipo de atividade física, ou dor a uma vida ativa. E ele achava que essas eram as indicações. Com o tempo, com os trabalhos aparecendo, começamos a ver que de 50% a 75% das pessoas tinham benefício inicial nos primeiros 3 anos. Somente 44% delas tinham um benefício mais duradouro com relação à dor. E 15% evoluíam para a artroplastia total do joelho dentro de 1 ano. Quer dizer, quando a gente faz uma artroscopia, você tem que escolher muito bem esse paciente com joelho degenerativo, porque senão você vai ter os resultados ruins aumentados. Por exemplo, você mais de 15% na artroplastia e menos de 44%, que já é um número ruim, vai ter o alívio da dor. O procedimento seria uma lavagem articular, remoção dos fragmentos condrais livres, sem você ir ao osso subcondral, uma meniscectomia pequena, como mostra aí esses slides abaixo, não expor o osso subcondral e o uso de outros ou de microfratura também pode ser adicionado a ele. Atualmente, um trabalho recente publicado no Jornal da Academia Americana, o Fraley, ele definiu bem quais seriam as indicações para isso. Quer dizer, um paciente mais para 40 anos do que para 60, 70, o paciente que tem uma dor específica no determinado compartimento, sendo medial com melhor resultado, uma diminuição do espaço articular até 5 milímetros, quando for mais que 5, você já pode antecipar um mau resultado, um alinhamento do joelho normal, senão você vai ter que associar outros procedimentos, uma duração dos sintomas curtos e um índice de massa corporal baixo. Se você preencher esses padrões, você vai ter um paciente dessa natureza aí, seu procedimento artroscópico único, exclusivamente artroscópico, vai ter um bom resultado. Um paciente com uma dor na interlinha medial, um McMurray positivo, sintoma de pouco tempo, uma lesão do menisco instável como aquela. O segundo procedimento seriam os reparos da cartilagem, sempre só para defeitos grau 3 e 4. O paciente que tem uma sinovite e dor ao deambular, ao fazer carga, sem doença inflamatória, com mais de 50% do espaço articular preservado, a gente tem que, novamente, como na artroscopia, olhar o alinhamento e corrigi-lo se for necessário, se houver outra patologia como a instabilidade também e as lesões de menisco também. Agora, mais importante seria considerar o tamanho da lesão, vai trocar a indicação do seu reparo, e o local da onde você tem essa lesão na cartilagem. Eu procurei dividir aqui os defeitos em 1 a 2 centímetros, 2 a 4 e acima de 4. 1 a 2 centímetros, as indicações são o outros e a microfratura. Os lugares ideais são os côndilos femorais e a tróclea. A favor do outros, a cartilagem hialina é um procedimento de cartilagem hialina. A microfratura seria um procedimento em que
você faz uma fibrocartilagem, o outro é um plug só, tem uma cicatrização óssea mais rápida que a microfratura, e contra, que talvez não seja uma técnica artroscópica, tem que ser com um mini open, e a morbidade da área doadora. Nos defeitos de 2 a 4 centímetros, a microfratura talvez tenha um pouquinho mais de vantagem, porque se você fazer o outro, você vai ter que usar mais de um plug. É um procedimento artroscópico, a reabilitação é mais lenta, porque você tem que se comprometer em mais tempo sem carga, e toda vez que tem mais de 4 centímetros, o resultado é pior. Os defeitos da cartilagem, quando são maiores que 4 centímetros, eu não tenho experiência, é o enxerto autólogo de condrócito e o enxerto homólogo, cada um com as suas vantagens. O enxerto homólogo, se você não tiver um bom resultado, você acaba com um defeito osteocondral grande. Então, o reparo com a microfratura está demonstrado aí, você tem que ter uns bordes bem regulares, você debridar até a zona de calcificação, penetrar o osso subcondral 2 a 3 milímetros, observar o protocolo rígido de reabilitação sem carga e com movimento no CPM, e alguns trabalhos recentes dizem que se você não tiver um bom resultado e partir para o enxerto autólogo de cartilagem, isso que foi feito pode comprometer. Então, aí. O osteocondral, você tem que fazer uma artroscopia prévia para definir exatamente onde a sua zona doadora e a sua zona de recepção. Eu faço com um pequeno acesso, retiro o enxerto do côndilo bem perpendicular. A outra coisa que é importante é você fazer ele bem nivelado. Eu não gosto de fazer mais de um plug. Muletas com apoio parcial. E como complicações, a degeneração da cartilagem que você enxertou, cisto e amartrose. O homólogo eu não tenho experiência, só trouxe uma ilustração. A terceira maneira de você tratar isso cirurgicamente seria com as osteotomias, que são reservadas, como já foi bem falado aqui pelo Melo, para os doentes que têm desvio acentuado. Ele já tem uma cirurgia prévia normalmente, uma lesão ligamentar, uma lesão de menisco, geralmente uma pessoa do sexo masculino de 50 anos, com gianuvaro, com diminuição do espaço, e o paciente é um paciente ativo que quer voltar a algum nível de esporte. O intuito da osteotomia é desviar o eixo mecânico para o lado externo, você tem que acessar com radiografias panorâmicas, elas podem ser de adição, subtração cupuliforme, trata as patologias concomitantes, você tem algumas coisas que você precisa ter pré-operatórias, uma condição que seria o arco de movimento e um índice de massa corporal menor que 30 graus. Aí está só um exemplo, eu faço a osteotomia de adição, e eu coloquei esse slide aí, porque ele na verdade mostra, é um trabalho publicado que mostra uma meta-análise de vários trabalhos. Você vê que as osteotomias com follow-up de 10, 16, 15 anos, alguns deles, todos com uma boa sobrevida. Quer dizer, essa é uma grande opção para o paciente de 40, 50, 60 anos que quer continuar ativo. Depois dele nós temos as artroplastias, que aqui também já foi mencionado, a unicompartimental, que é para o paciente menor demanda, mais de 60 anos, que tem que ter um bom ligamento cruzado, sem contratura, e eles, em alguns trabalhos recentes, mostram que o resultado é igual à artroplastia total do joelho, e tem autores que já tiveram 92% de bom resultado em 11 anos, sem revisão. A artroplastia total é uma artroplastia que está começando a evoluir no sentido de ser usada para tratamento dos pacientes que querem alguma vida ativa, como foi aqui mencionado pelo Dr. David, e os estudos mostram que alguns deles em pacientes com menos de 50 anos, com 9 anos de pós-operatório, com 0 de revisão, e com menos de 55 anos por Duffy, com 10 anos de pós-operatórios, apenas com 4% de revisão. Então é uma indicação que vem crescendo, muito embora esses dois trabalhos não tenham nenhuma documentação da atividade. Aqui é só um trabalho publicado no American Journal of Sports Medicine, que foi uma pesquisa da Sociedade de Joelho, mostrando os esportes que os ortopedistas recomendam
para os seus pacientes com artroplastia total, uma lista grande aqui, os esportes permitidos, os não recomendados, os que não têm conclusão ainda. Eu poderia terminar dizendo que o tratamento continua a ser um desafio, o tratamento cirúrgico, o manejo não cirúrgico é sempre a primeira opção, e a cirurgia, se você respeitar as indicações, pode ser uma boa solução. Se você fizer a artroscopia, tenha em mente que 44% dos seus pacientes não vão ter o alívio da dor, está errado ali, ou só 44% vão ter o alívio da dor. A osteotomia é uma opção crescente para o paciente que quer se manter no ativo, e a artroplastia, em casos selecionados, pode ser uma boa indicação. Obrigado.